Olá pessoal, estamos iniciando mais uma resenha imobiliária do blog dos imóveis. Hoje vai ser uma resenha incrível. Hoje temos uma convidada aqui especial, uma convidada que faz toda a diferença na vida das pessoas, hein? Bem-vinda aí minha amiga Antônia Belisário, entrando agora, já pronta aí para receber essas informações. E assim a gente faz toda terça-feira às 19h59, a resenha imobiliária do blog dos imóveis. Rodrigo Gomes, meu filho mais velho, corretor incrível, um cara capacitado por que ele faz, altamente capacitado na verdade. Ana Paula, seja bem-vinda à nossa resenha, sempre prestigiando aqui a resenha, é outra corretora dessas que fazem diferença, hein, para a galera. Jacimon é meu mentor digital, é um cara que conhece tudo desse mercado, além disso ele é meu mentor, faz minhas mentorias digitais também. E aí, Jacimon, seja bem-vindo à nossa mentoria. Estamos aí, boa noite pessoal, vamos chegando, aperta esse sininho, ou esse aviãozinho aí, galera, vamos chamar o pessoal, porque vai chegar gente boa aqui pra gente, e vamos aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se minha amiga já chegou na área. Espera aí, nossa convidada, daqui a pouco ela chega aí, tá bom? E assim a gente vai começar. A ideia da resenha é essa, é aquele bate-papo gostoso, aquele bate-papo legal. Deixa eu ver, eu acho que a Cris já está por aqui, deixa eu ver se eu consigo localizá-la. Não consegui ainda. Se estiver me ouvindo, entra novamente, que é para a gente poder lhe localizar, viu? Você não está sendo localizável. Então é o seguinte, esse é o propósito da resenha. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui um barato aqui, pessoal. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, que aí eu consigo por aqui, para a gente chamar a nossa colega. Tá aqui, ó, tá aqui, maravilha. Já localizada, essa é uma pessoa especial, a gente tem que estar sempre... Opa, você chegou, minha amiga. Estamos aí, tudo em paz, tudo direitinho? Tudo ótimo, e você, tá me ouvindo Vamos bem? aqui, deixa eu afastar um pouco aqui, porque o nosso visual tem esse aqui. Pessoal, a resenha é isso aí, toda terça-feira. O blog dos imóveis é um site, ele é específico, ele é sedimentado exatamente para o mercado imobiliário, para as pessoas que vivem do mercado, que trabalham no mercado, que estão aí. A Letícia chegando, boa noite, Letícia. São pessoas que entendem exatamente a importância de ter um canal como esse, que é para a gente poder se comunicar e aproveitar os amigos, as amigas, aquelas pessoas conhecidas, para compartilhar conhecimento. Nós somos profissionais do conhecimento, né? Hoje é uma Master Coach assim, de alto nível que nós vamos trabalhar. Antes disso, eu peço ao pessoal que está chegando, aperta esse aviãozinho aí, vamos jogar ele para o alto. Nossa resenha dura 55, 57 minutos. Eu não trouxe meu relógio digital, mas a gente mede por aqui, tá bom? Aquele meu relógio que eu apresento aí nas nossas resenhas. Então, nós estamos aí já em campanha do nosso book, que é a base da venda de imóveis, e agora a gente segurou um pouco nossa mentoria por causa dessa turbulência política que está aí, que realmente as pessoas perdem foco e ficam assim meio atrapalhadas. Então a gente vai partir para uma outra sequência, mas já vamos iniciar imediatamente agora, nos próximos 30, 40 dias, nossas mentorias, que serão mentorias muito qualificadas e, na verdade, são poucas vagas, né? A gente vai falar disso depois. E para que as pessoas que não me conhecem, eu sou Rivaldo Gomes, eu sou titular do blog dos imóveis, criador da fórmula de venda de imóveis. Eu trabalho nesse mercado imobiliário há 42 anos, formando equipes de venda, qualificando corretores, destravando empresas travadas. As empresas não conseguem vender, faz o quê? Chama o Rivaldo, lá vou eu destravar a venda. É assim que funciona em toda essa minha jornada. Minha jornada
é uma jornada complexa nesse aspecto, né? Sempre buscando inovações, e hoje a gente vai falar disso. Capacitação, treinamento, a importância da leitura, a importância do corretor estar atualizado, ele não pode parar. Se o corretor hoje parar, ele vai morrer no mercado e vai desaparecer. E é disso que nós vamos falar. E eu quero explorar bastante a minha amiga, a Cris, moradora de João Pessoa, da minha cidade. Ela é uma privilegiada. Da janela dela você vê aquele marzão de Manaíra, aquele marzão incrível que dá água na boca de todo mundo. O grande problema de João Pessoa, para quem não conhece, é que as praias são transparentes e a água é morna. Então, quem não gosta de água morna, não vá para João Pessoa. Vai lá para Cabo Frio, vai lá em São Pedro da Aldeia. Ou então lá em Cabo Frio mesmo, que a água lá parece que saiu de um congelador. Estou falando mal de Cabo Frio não, hein, gente? O pessoal de Cabo Frio, meus amigos aí, eu sou apaixonado por Cabo Frio. Mas, Cris, muito obrigado pela tua presença. Obrigado sempre a você. Você é sempre muito generosa comigo, generosa com as pessoas. Está em João Pessoa já há algum tempo e eu queria que você falasse com as pessoas, se apresentasse, o que você está fazendo. Em seguida a gente entra no tema, né? Diga aí quem é você, minha amiga Cris. Ok. Bom, em primeiro lugar, a honra é minha, né? Participar aqui com você dessa resenha semanal, né, do Blog dos Imóveis. É um prazer também poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da formação que eu fiz, né, como Master Coach e como eu posso, de repente, ajudar esses profissionais a realmente dar um passo à frente, né, junto com você, junto com dentro do e-book, dentro das mentorias. Então, compartilhar um pouquinho disso, né, para que eles tenham aí um tira-gosto do que a gente faz, né? Eu, por profissão, eu sou servidora pública e me formei como Master Coach. Eu tenho 2 certificações de coaching, uma pela Sociedade Brasileira de Coaching e agora acabei minha certificação como Master Coach Febracis. Trabalho especificamente, assim, individualmente, eu trabalho com mulheres, trabalho para que elas atinjam os seus objetivos, sejam elas quais forem, né? Tem mulheres que vêm com demandas profissionais, tem mulheres que vêm com demandas pessoais e dentro do meu trabalho eu faço o melhor para ajudá-las, né? A gente vem tendo um resultado muito interessante, muito bacana e agora estamos expandindo aí para esse público tão seleto, né? E tão, vamos dizer assim, com uma maior perspectiva, né? Um público que tem uma perspectiva muito grande de mercado, um público que tem vários nichos para estar trabalhando. Então, para mim, está sendo, além de tudo, um grande aprendizado também com o Rivaldo. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Que maravilha! Ô, Cris, nós tivemos uma resenha bem rápida com você. Naquela resenha tinha a Natália também, que depois também participará de uma resenha especial, onde você contou da tua experiência ao chegar em João Pessoa, né? A tua busca por um imóvel, como é que você viveu aquele momento. Daí em diante, conversamos muito sobre essa questão da capacitação do corretor, né? Da profissionalização dele. Eu te peço que faça aí um resumo, que faça essa abordagem aí. O pessoal que quem está nos assistindo é corretor e depois a nossa resenha salve para o YouTube e muita gente vai ver a visão de uma cliente, alguém que quer um imóvel, como é que ela foi atendida, como é que aconteceu tudo isso, para depois a gente entrar exatamente na tua qualificação como coach. Ok. Bom, nós chegamos aqui, nós viemos de Brasília, chegamos e nosso primeiro contato com os imóveis, a gente vinha para alugar imóveis. Só que a gente chegou aqui e encontrou um mercado muito interessante que a gente tinha condições de adquirir. A gente optou, então, por comprar um imóvel. E aí eu fui, padrão eu, criei uma planilha, abri um monte de anúncios, fui catalogando anúncios, fui colocando links e a gente ia ligando, ia, né, visitando, tá, até que eu bati numa pessoa muito interessante, que a gente estava, eu bati o olho, estava aqui em Manaíra mesmo, que era o bairro que a gente queria morar, estávamos rodando em Manaíra e eu vi um anúncio
uma janela e liguei. Aí falei, olha, a gente queria dar uma olhada no imóvel tal, assim, assado. Aí ela falou assim, não, os senhores venham aqui no escritório, que a gente precisa ter uma conversa. E aí meu marido falou assim, mas vem cá, a gente já está aqui no bairro, a gente está aqui de frente pro apartamento, a gente está aqui em Manaíra, você quer que eu vá até aí? É isso mesmo? Não, a senhora vem aqui e tal. Não, depois eu levo a senhora no meu carro. Tá bom. Aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, assim, e eu fiquei com uma sensação muito ruim, porque a primeira pergunta que me foi feita não foi se era só nós dois, se tinha filho, o que tinha, se não tinha, o que a gente queria. Não, foi assim, o quanto vocês querem investir? Aí eu já falei, vai, então, né? Aí a gente jogou um valor aleatório, assim, a gente tinha mais ou menos, meu esposo já tinha mais ou menos um valor do metro quadrado que ele queria, tal, que ele estava disposto a pagar, e a gente jogou um valor aleatório para ela. E aí, depois disso, depois que a gente falou do valor, aí a gente começou a colocar os nossos pré-requisitos, né? Entre os pré-requisitos tinha, quem mora em Brasília sabe bem disso, quem vai para o mar quer ver o mar, né? Você quer ter uma vista do mar. Tá. E eu falei, olha, meu pré-requisito é eu quero vista do mar. Tem que ter vista do mar e tem que ser também posição nascente. Eu queria uma posição nascente de sol, porque quem mora aqui em João Pessoa sabe que o poente aqui é quente para valer. Enfim, fizemos, né? Respondemos as perguntas dela e tal. Ela nos colocou no carro e vamos visitar o apartamento. Chegamos no primeiro apartamento, nem janela tinha. Nem janela, veja à vista, né? Aí saímos, fomos visitar outro apartamento. Também não. Aí, não, vamos outro dia, a gente vai, tal. E aí ela ainda foi, apareceu de novo. A gente foi visitar outro apartamento com ela. Nós chegamos no terceiro apartamento com ela no outro dia. Não tinha vista. Era frente pro poente. E num bairro que eu não queria. Eu já tinha dito, nesse bairro eu não quero. Ela me colocou num apartamento com todas as características que eu não queria. Aí quando a gente entrou no carro, ela muito tadinha. Eu fiquei até com depois assim, depois que passa, que eu tô contando aqui, gente, deu até pena. Porque ela numa inocência, ela virou assim, não, eu não conhecia as unidades que eu mostrei para o senhor. Entendi. Aí eu... Bom, enfim, esse foi nosso último contato pessoal com ela. Eu falei pro meu esposo, falei, olha, eu não vou mais com ela, eu não vou mais visitar apartamento, eu não quero mais ver apartamento com ela. Aquilo ali foi a minha gota d'água com ela, entendeu? No final das contas, acabou que eu mesma encontrei o meu apartamento, com essa história de ficar procurando mesmo em faixas, né? Encontrei aqui uma faixa e o corretor que nos atendeu aqui, na verdade, fez um outro completamente diferente. Quando eu falei, olha, eu tô aqui embaixo, eu queria dar uma olhada no apartamento. Ele falou, a senhora pode me esperar aí 10 minutos? Eu falei, posso. Não levou 10. Não levou 10 minutos, ele estava aqui embaixo do prédio, né? A gente até veio ver o apartamento numa situação complicada. Eles estavam com a casa bem bagunçada, criança e tal. Não era para fazer uma visita de venda, né? Mas, enfim, com tudo contra, ainda foi o apartamento que nós compramos, porque foi a pessoa que melhor nos atendeu, né? Porque num segundo contato com ele, que era até para ele agilizar uma documentação para a gente no outro apartamento, ele falou assim, não, mas a senhora não quer dar mais uma olhada naquele apartamento, a senhora gostou tanto, o pessoal ali é bom de negócio, vamos fazer uma proposta, vamos conversar e tal, tal. E aí acabou que nós viemos e compramos esse apartamento que a gente está aqui hoje. Mas foi essa a experiência, né? E eu fiquei, assim, muito, na época, muito irritada, porque assim, a gente estava correndo contra o tempo, eu tinha um time, certo? Que eu estava com um apartamento pago, então eu tinha um aluguel pago de apartamento até um mês específico, que era setembro de 2019, eu teria que entregar o meu apartamento lá, ou continuar pagando o aluguel, e já teria que estar, em tese, já morando no outro. Né? Então, a gente tinha um prazo assim que a gente estava meio correndo contra o tempo mesmo. Então, a gente queria encontrar algo que nos atendesse, né? E que tivesse dentro dos nossos padrões de exigência. Isso ficou tudo muito claro para ela, só que, tadinha, ela
não deu certo. Não estava preparada, né, Cris? Não estava. Cris, é o seguinte, o nosso mercado, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 600 mil corretores, né? É um mercado que ele está numa metamorfose assim, muito importante, muito rápida até. Está muito interessante essa metamorfose. Por que eu estou dizendo isso? Porque os corretores que não estiverem qualificados, até outro dia eu coloquei isso num vídeo meu, né? Corretor que, por exemplo, não sabe lidar com gente, não sabe atender um cliente, não sabe fazer uma entrevista, um bate-papo com o cliente, né? Olha, se você já estava no local, o ideal é que ela fosse até lá o local. Até aí tudo bem. A gente percebe que é uma inexperiência e a pessoa vai aprendendo, né? Mas estou me referindo à qualificação. O mercado, ele tem dezenas de nichos no mercado imobiliário. Às vezes o corretor está trabalhando com um segmento, muda para outro e tem muita dificuldade e assim as coisas vão acontecendo. Porém, aqueles que não souberem lidar com gente, com as pessoas, né, com o comportamento humano, com a biologia humana que se refere à moradia, esses estão trabalhando numa época que não existe mais. Essa época já acabou, tá bom? Então você tem o corretor, é preciso que ele entenda de gente, entendeu? E é preciso que ele esteja atualizado com a tecnologia, tá certo? Se ele tiver só a tecnologia, não entender de pessoas, ele vai virar um nerd no mercado, fica o dia todo mergulhado olhando para o telefone e não consegue produzir, não consegue atender dinheiro. Tem que haver esse equilíbrio, né? Quando você fez um artigo muito bom, uma participação muito boa no nosso e-book, que é a base da venda de imóvel, o que é que dentro da tua abordagem, você se referiu inclusive à questão você deu um exemplo lá do Uber e tal, o que ali dentro você poderia tirar para que a gente pudesse contribuir com o pessoal que está nos ouvindo, assim, de mais importante, do ponto de vista da qualificação do corretor? Então, essa questão da qualificação, ela é uma coisa muito importante para o corretor, mas não só para o corretor, né? Vamos expandir isso aí. Em qualquer área de atuação, em qualquer atividade que o ser humano hoje esteja inserido, ele tem que estar o tempo inteiro se capacitando. Ele precisa estar o tempo inteiro se atualizando. Porque as tecnologias, elas avançam numa velocidade absurda, né? Dentro do mercado imobiliário, vamos lá, dentro da área de construção civil, que é o mercado específico, né, do corretor, as tecnologias de construção, elas estão o tempo inteiro se atualizando. O cliente que chega para esse corretor, muitas vezes, ele chega até com mais informação do que o corretor. Então, isso é muito ruim. Esse profissional, ele não pode ser pego nesse contrapé. Esse profissional, ele não pode ser pego, de repente, do cliente dele, falar algo e ele ficar com aquela cara de paisagem, sem saber o que fazer, então, não sei... Ou inventar uma coisa que é muito pior, né? Inventar uma coisa, não, isso aí é uma coisa que não funciona, que não isso, que não aquilo, tentar empurrar para um outro produto. Quer dizer, não dá. Então, a capacitação, ela em qualquer área da vida, em qualquer coisa, eu vou fazer aqui uma analogia bem interessante, que é aproveitar que tem uma amiga médica aqui, que ela está nos assistindo. O que acontece? O que diferencia um profissional, por exemplo, da área médica, um cara mediano, um cara que só se formou, de por exemplo, cirurgião cardíaco? O que diferencia os caras? A capacitação, o tempo de dedicação, o tempo de estudo, aquilo capacita o profissional para fazer uma cirurgia cardíaca. Do mesmo jeito, um corretor de imóveis. O que faz com que um corretor de imóveis saia, por exemplo, de atender um cliente básico, dele conseguir atender somente, de repente, um Minha Casa Minha Vida, ou um imóvel de terceiro, para ele conseguir trabalhar, por exemplo, com um imóvel de alto padrão? O que vai fazer com que esse profissional alcance esse nível de atender um alto padrão? O seu nível de qualificação, o seu tempo de trabalho no mercado, né? Porque você vai, com o tempo, você se especializa ali, você começa, de repente, com
trabalhando só com Minha Casa Minha Vida, de repente você está trabalhando com imóveis de terceiros, de repente você começa a trabalhar num outro, né, num patamar melhor, e aí você alcança a trabalhar um imóvel de alto padrão. São níveis, você precisa chegar lá. E existe uma rota, existe um caminho que precisa ser trilhado. E esse caminho, necessariamente, ele tem que ser via capacitação, tem que ser via cursos, né? Lá no nosso livro, lá no e-book, eu dei um exemplo do Uber, né? O que acontece quando você vai pedir um Uber? Primeira coisa, aonde você quer ir? Então, ok, hoje eu estou entrando nesse mercado imobiliário, eu estou começando a minha carreira no mercado imobiliário. O que eu quero desse mercado? Aonde eu espero chegar? Porque as exigências serão diferentes, né? Se você tem uma ambição de só trabalhar com volume de casa, Minha Casa Minha Vida, o seu grau, o nível de exigência, de capacitação que vai ser pedido de você é um. Se você optar, falar, não, eu sei que esse mercado é bilionário e eu quero tirar a minha fatia desse mercado, ok? Então, se você quer tirar essa fatia desse mercado, você tem que necessariamente estar disposto a pagar o preço de se capacitar para conseguir tirar a sua fatia do mercado. Perfeito. Né? O mercado não vai pagar o meia boca, entendeu? Ele vai pagar por um cara muito bom, né? E para chegar num nível de trabalhar com alto padrão, inclusive você tem que, né, chegar com vários, não só capacitação, mas com tempo, com bagagem, com network. Você não alcança ali sozinho. Tá? Perfeito. Cris, essas camadas no mercado funcionam exatamente assim, tá? Então você tem, por exemplo, vamos imaginar aqui o pessoal de baixa renda, o pessoal que hoje o Casa Verde e Amarela, daqui a pouco pode mudar de cor, pode voltar ao que era, a gente não sabe, mas esse é aquela pessoa que ela não tem outra opção. Ou ela compra, ou ela fica pagando aluguel, morando na casa de um parente ou algo parecido. Então, esse tipo de cliente, ele provavelmente, o corretor que fica muito tempo nessa fase, ele acostuma lidar com alguém que precisa comprar. Não tem alternativa, por conta da renda, por conta do produto. Então, se ele quiser dar um passo acima, um médio padrão ou um alto padrão, o alto padrão ele é relativo, né, Cris? Ele depende muito da cidade, depende muito do estado. Tem lugar que o alto padrão de algum lugar não é nem médio em outras cidades, em outros bairros, né? Mas ainda assim, para essa escala aí, a capacitação é fundamental. Não só, tem uma esmoriçoca aqui, não liga não. Não só por conta do... Hoje eu fiquei no escritório, porque estava em plantão aqui até 8 horas, então não dava tempo de eu chegar no meu estúdio. Então fiquei por aqui tem uma muriçoca à noite. Vocês não reparam não, se eu ficar dando tapa aqui, viu, gente? Não estou doido não, é muriçoca mesmo. Então o que acontece? Apesar do ar-condicionado, elas veem que elas são ninja mesmo. O que acontece? Esses níveis, eles são perceptíveis no mercado. Eu percebo isso em todas as equipes que eu treinei, em todos os produtos que eu lancei, tá bom? Então, o que acontece? O Casa Verde e Amarela, ele te aproxima muito, mas muito, do sonho das pessoas. Nesse ponto, o corretor tem que estar muito sensível para lidar com o ser humano. Não que os outros não sejam, mas no nível mais acima, as pessoas são mais pragmáticas, mais práticas. Quer ou não quer, como você fez com o seu apartamento. Não era a pessoa, você já queria o imóvel e a pessoa não estava eventualmente preparada e te apresentou tudo ao contrário, de ponta cabeça, e chegou um profissional mais completo e te vendeu, né? Mas na base que é o verde e amarelo, então é um loteamento mesmo, e a pessoa não tem recurso, às vezes o banco na prova vai para ali. Nesse ponto, Cris, nesse momento, é preciso que o corretor entenda que ali ele pode estar trabalhando com a única poupança que aquela pessoa juntou em 5, 6, 10 anos, e que se ele te fizer uma coisa errada ali, ele vai estragar a vida de um casal jovem que está começando a vida, de alguém que precisa. Esse é o ponto fundamental para que o corretor dessa área
entenda a importância do relacionamento humano. Aí aquela questão da visão, enxergar, se colocar na posição do outro. Eu queria que você analisasse um pouco esse aspecto, e que isso é fundamental, porque é a base dos imóveis no Brasil, realmente é a turma, é o pessoal que ganha nessa faixa 2.200, 2.300. Os outros se protegem mais, né, Cris? Mas aí, Rivaldo, é o que você falou, a pessoa tem que entender muito de pessoas, né? Precisa ter a sensibilidade até de repente, entender o que você falou. Você não está vendendo uma casa, você está vendendo um sonho. Um sonho de vida daquela pessoa, né? Então, é um outro nível até de conversa. Até eu acredito que você, né? Acho que você vai ser a pessoa para dizer isso, mas eu acredito que até a forma, a linguagem com esse público, ela é completamente diferente. Né? Não tem essa, como você falou, pragmatismo, não tem o preto no branco, não tem, olha, o investimento é tanto, ou como eu vou investir, ou eu quero para investimento, ou eu quero para moradia. Não, é para moradia e é o sonho da casa própria, né? Que é muito importante para quem está ali naquele momento. Então, o entender de pessoas, o lidar com pessoas, entender o que aquela pessoa está trazendo de demanda é muito importante, né? Então, sim, lidar com pessoas, de novo, não só para o corretor de imóveis, mas em qualquer área de atuação na vida. Mas o corretor de imóveis, neste caso, ele está vendendo realmente o sonho. Ele está vendendo talvez a vida dessa pessoa, né? Ela vai passar ali 30 anos da vida dela pagando aquele sonho, né? Então, assim, é uma linguagem diferente, é um cuidado que precisa ter, né? De ouvir, de tentar resolver as demandas da melhor forma possível, porque às vezes uma coisa banal, por exemplo, vamos lá, vocês devem ter muita dificuldade, algumas pessoas podem ter problema com cadastro e tal, volta. Então, assim, precisa ter o cuidado de dizer para essa pessoa que o cadastro foi devolvido, mas sem quebrar aquele sonho, para que ele consiga daqui a pouco voltar, resolver, voltar, comprar novamente. Então, é um cuidado, é a habilidade de lidar com pessoas, habilidades com pessoas, né? Eu acredito que seja vamos lá, skill, né? As pessoas falam mais soft skill hoje, que estão super na moda, são as habilidades, elas são muito importantes, né? E para vocês, imprescindíveis. Não tem como você trabalhar sem habilidade para lidar com pessoas, no trato com as pessoas. É fundamental, né? Perfil também, precisa entender se aquela pessoa é uma pessoa de decisão rápida ou não, se é uma pessoa mais lenta, que precisa analisar mais, às vezes precisa. Mesmo no caso do sonho, muitas vezes as pessoas são mais ponderadas no momento de assumir uma dívida. Então, sabe, o corretor tem que ter esse time. Tem gente que quer fechar rápido, tem gente que não, opa, peraí, cabe no meu bolso, mas espera lá. Ah, não, peraí, olha, mudou a política, como é que vai ficar minha vida daqui a um ano se eu assumir isso e tal? Então, tem muitas questões aí realmente de habilidade com pessoas que precisam ser tratadas. Precisa ser tratado e precisa, na verdade, assim, tem situações que a gente observa no mercado, e eu coloco isso muito bem para todo mundo, que é o seguinte: o corretor hoje, para ele estar autorizado a lidar com esse mercado, a trabalhar, naturalmente ele faz a TTI, que é o curso técnico, e ele tira o diploma e ele está autorizado, está qualificado perante a lei a trabalhar. Mas há uma distância muito grande, Cris, entre estar com a carteirinha dele, é como aquela carteira de motorista, sabe? A pessoa tira a carteira de motorista, ele pode não vai ser multado, né? Mas até ele pegar toda a experiência necessária. Eu me lembro muito bem que quando o meu filho mais novo tirou a carteira, eu não deixava ele dirigir em rodovia, porque ele não estava preparado, ok? Eventualmente, um corretor que começa e ele está trabalhando com imóvel nesse nível de baixo padrão, de renda baixa, baixo padrão não, de renda baixa, né? Uhum. Ele, a não ser que seja uma pessoa de família rica, ele não está preparado para o alto padrão, jamais. Para num nível de alto padrão, ele tem que ter um carro daquele nível, uma roupa daquele nível,
restaurante daquele nível. Ele tem que viajar para as cidades que as pessoas viajam. Ele tem que estar dentro daquele mundo. Não, ele está fora. Ele é uma mancha ali dentro. Lembra do Salazar? Ele é uma mancha, ele está ali. Ele está ali, ele é uma mancha ali, não tem nada a ver, ele está deslocado. As pessoas vão estar falando do assunto e não sabem o que é. Está falando de um, sei lá, de um congresso de alguma coisa, de uma viagem aí para qualquer canto, ele não sabe, está fora. Ele não sobrevive, está fora da camada dele. Acabou. Então, se ele quer sobreviver, minha opinião pessoal, e isso deve servir para todas as profissões, ele tem que ser especialista na área dele. Ele pode ser alguém que trabalha em milhares de corredores de trabalho com Casa Verde e Amarela, e se ele for bom, se especializar, ele vai ter tanto sucesso quanto alguém que está em outra camada. Vai ter muito sucesso. Por quê? Porque ele é um especialista, ele passa aquela segurança que a pessoa quer, aquela relação fundamental, que é assim, aquela sintonia necessária para que a pessoa acredite nele, ela acende da liga, sabe? Aquela simbiose. Então ele tem que ser bom. Se ele vem de lote, ele tem que ser especialista em lote. Fazenda, galpão, locação, aí tudo bem, vamos lá para o topo. Porque é muito comum você ver aí no YouTube, corretores de YouTube mesmo, os caras que apresentam os carros de 2 milhões, de 3 e tal. A pessoa se encanta com aquilo, mas não tá no nível dele, não está alcançando. Aquilo serve apenas como um filme que está passando ali. Então, eu defendo sempre o seguinte: você, para poder... A pessoa vai ser um engenheiro se não souber lidar com número, não vai. Você não vai ser um bom corretor se não souber lidar com gente, com pessoas, com ser humano, né? Então, isso é fundamental nessa qualificação. A gente aborda muito isso no e-book, muito mesmo. São conceitos que estão ali dentro. A tua abordagem, a abordagem que a Natália fez em relação à marca, ao brand, essa coisa do corretor entender que ele tem que cuidar, não sei como é que você vê isso, Cris, na tua área, ele tem que cuidar da visão dele, as pessoas estão olhando para ele. O cara é um corretor de imóvel e está lá no Instagram dele com o peitão para lá de fora e tal, parece um garoto de programa. Isso não combina com a profissão. Então, por isso eu falei logo no início, assim, o mais importante é a pessoa entender o que ela quer do mercado. Ok? Porque tudo isso, toda essa questão da postura, o comprometimento, o interesse em estar se capacitando, buscando mais informação, colando em alguém que tem mais experiência, fazendo uma mentoria, tudo isso está diretamente relacionado ao que essa pessoa está esperando, o que ela está querendo no mercado. Porque se você disser, se alguém chegar e disser para mim, falar, olha, coach, eu quero ser o melhor dessa área. Ok, então você tem um caminho a seguir. Você tem cursos a fazer, você tem livros para ler, você tem congressos para participar, você tem mentores para você estar junto. Ah, não, peraí, coach, isso aí não vai caber, eu não quero ler, eu não gosto de ler, eu não estou preparado. Não, isso aí eu não quero. Não dá, né? Estou aqui, ó, o pessoal chegando aí, ó. Eu tenho 2 boas notícias. A primeira, você está com 80% da população que não está disposta a pagar o preço para ter aquilo que quer ter. Isso é normal, ok? E a segunda boa notícia é, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar exatamente onde você está, não tem jeito. Se você quer chegar lá, você vai ter que pagar o seu preço. Né? Não existe isso, assim, batido, parece chavão de coach, né? Mas é verdade, não existe um ganho sem uma perda. São escolhas. Se você quer chegar lá na frente, se você quer se destacar, você vai ter que entregar algo em troca. Nesse caso, a sua dedicação, seu trabalho, estudo, horas de leitura, né? Mentorias, e, sabe, uma série de coisas, porque o sucesso tem uma rota, né? O sucesso deixa um trilho e você tem que seguir esse trilho. Você só consegue colocar para fora aquilo que entra na cabeça. Não tem saída.
né? Nós fizemos as contas de leitura. Eu, por exemplo, eu leio todo ano, eu leio a Bíblia todo ano. Todo ano. Por que eu leio a Bíblia todo ano? A Bíblia, no caso a Bíblia evangélica, tem 66 livros, né? E se eu divido isso, quer dizer, eu divido, já tem uma programação, todo dia eu leio alguma coisa, eu leio ela inteira. Olha, é muito livro, né? Se uma pessoa lê apenas 10 minutos por dia, provavelmente um mês ele lê um livro. Tá certo? Se ela buscar autores, sempre dou o exemplo do Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que esse livro tem 85 anos. A gente fala dele há mais de 15 anos, você e o André, a gente fala desse livro. O meu, eu converso com ele, está todo cheio de detalhes, né? Porque ele é atual, ele continua aí, está vivo, o livro está vivo. Então, mas assim, o desafio é fazer com que as pessoas leiam. Eu quero aqui, boa noite aqui para o Henrique Eduardo, Guga de Macedo, minha esposa Eliette, está aí, João Pessoa, falou que estava chovendo hoje aí, Marlene, muita gente boa chegando aqui, não dá para ler todo mundo, Jota, Wagner Casanova, Bruno, Brazas, Helder, Andressa, né? Muita gente, Marli, muita gente aqui, muita gente ainda, deixa eu dar um alô aqui para essa galera. Então, o que acontece? A leitura é fundamental, você falou em qualquer área, nós estamos numa resenha imobiliária aqui, eu digo o seguinte, eu pergunto aos corretores, quantos livros você tem da sua área? Você tem um livro, tem dois, tem três, tem nenhum? Então, alguma coisa está errada com você. E aí eu digo, das profissões que estão acabando, e muitas já acabaram, muitas profissões já acabaram, eu sou de uma época onde tinha assessorista. Meu pai era funcionário da Câmara dos Deputados, né, ele trabalhava no 28º andar, e tinha um cara sentado numa cadeirinha para pilotar o elevador. Aí naquela época eu pensava, gente, esse negócio não vai bater em lugar nenhum, não tem trânsito. É o único coletivo do mundo que não faz curva. Para que tem um homem pilotando esse negócio? Naquela época, eu garoto, eu já sabia que aquela profissão ia acabar. Porque não faz sentido, né? Outras já acabaram, obviamente outras já acabaram. E para o corretor de imóvel, vai acabar para aqueles que não se capacitarem. Principalmente do ponto de vista de gente, tecnologia, marketing, sua estrutura, sua marca pessoal e informação. Leitura. Não acabou. O meu Kindle, eu tenho lá, acho que algumas dezenas de livros lá dentro. Eu volto, pesquiso, quando eu olho aquele livro, cara, como é que eu não li isso aqui? Eu li, mas a visão é outra. O momento é outro. Tá certo? Exatamente. Cada vez que você lê um livro, você traz a bagagem de vivência desde a sua última leitura e você já vai fazer uma nova leitura. Você vai ter outros entendimentos, vai ter outras interpretações. Isso é muito bacana. E daí a importância de você manter alguns livros, né? Como a gente chama, tem alguns livros, são livros de cabeceira, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pense e Enriqueça, né? Napoleão Hill. São alguns livros que são livros de cabeceira. E cada vez que você lê, você fala assim, opa, peraí, tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui para melhorar, tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui para melhorar. Cada vez que a gente lê, a gente tem outro insight, outra interpretação das coisas. Então, a leitura... Hoje teve um construtor, um empresário da construtora, comprou o e-book da base da venda de imóveis, ele falou o seguinte, Ivaldo, se um corretor aplicar tudo que você colocou nesse e-book, ele vai ser o melhor corretor do mundo, ele vai para o topo. Eu falei, você tem razão, mas se eu aplicar tudo que eu leio na Bíblia, eu vou sentar ao lado de Jesus, eu sou o cara. Se eu aplicar tudo que tem lá. E olha que eu leio todo ano, mas eu não consigo aplicar tudo. Ninguém consegue tudo. Ninguém consegue o perfeito da história, né? Então, o que acontece? É óbvio que não é assim. Livro é para ler, reler, anotar e passar a vida lendo. Livro é para isso. Senão você não tinha livros aí, como eu falamos agora. O cara tem um século que estava escrevendo esse livro, praticamente, e não para de vender, não para de ter edição. Por quê? Porque tem fundamento, tem ensinamento ali, tem tudo, pelo amor de Deus. Então,
corretor tem que ler pelo menos 10 minutos por dia. No mínimo 10 minutos por dia. Parar de ver besterol na internet. Gente, o que tem de porcaria na internet é impressionante. Nesse momento político aí, o empresário aí falou para mim: Rivaldo, você não está preocupado não com essa situação política? Eu falei: não, porque eu tenho que me ocupar do meu dia. Se eu ficar preocupado, eu estou morto. Estou preocupado, eu tenho que trabalhar, tenho que produzir, tenho que criar, eu tenho resenha para fazer, eu tenho que gravar vídeo, estou escrevendo mais livro, eu tenho mentorias, vai começar agora. Rivaldo Gomes, um mentor de corretores. Por quê? Porque tem conhecimento para isso. Vamos começar nossas mentorias. Tem gente já aguardando, me cobrando. Por quê? Porque é ansiedade pelo conhecimento. Você está nessa área, você sabe o que é isso. Você estava falando do Uber. O que mais você tem que falar dessa coisa do Uber que você falou? Fiquei curioso com isso. Já li várias vezes, eu gostei. Mas fala para a galera aí. A metáfora do Uber. Bom, a metáfora do Uber é muito simples. É muito simples. Todo mundo que já pegou um Uber uma vez na vida, na hora de fazer o pedido, né, de chamar o Uber, a primeira coisa que o Uber faz é identificar aonde você está. Em que ponto você está, em que local, em que endereço você está. E a segunda informação que você precisa dar para o Uber é para onde você quer ir. De novo, eu trago aqui, aonde você quer chegar profissionalmente. Então, o Uber te pergunta para onde você quer ir. Depois que você diz para onde você quer ir, ele faz lá aqueles cálculos todos de algoritmo, rota, aí ele vê onde é que tem ponto com retenção, qual vai ser a rota mais rápida, né? E aí ele calcula aquilo tudo, volta a informação para você e te diz uma coisa: o preço. O preço que você precisa pagar. E essa metáfora do Uber você pode trazer para a sua vida, né? No campo profissional, e aí eu falo para os corretores de imóveis, de novo, o que é que você quer desse mercado? Aonde você quer chegar? Em que ponto você está? Como é você? Qual é a sua realidade hoje no mercado? Quem é você no mercado? E aí eu trouxe essas reflexões no e-book, né? Eu trouxe essas reflexões. Quem é você? Você é pontual? Você está se capacitando? Você cuida do seu material? Você está antenado? Você sabe o produto que você tem na mão? Ou você só confia naquilo que está escrito, que alguém colocou os produtos dentro do computador do seu catálogo? Você já foi lá visitar? Você sabe, você consegue olhar para o seu cliente e dizer: olha, como aconteceu comigo, né? Olha, eu quero um apartamento assim, vista para o mar, nascente, não quero no bairro X. A pessoa foi me colocar dentro de um apartamento que não era frente para o mar, não tinha, era poente, e no bairro que eu não queria. Você pediu para o Uber te levar para um lado e ele te levou para o lado oposto. Entendeu? O aplicativo deu errado. Aí é tal história. Né? Difícil. Sabe? Você está antenado? Você está com isso? Ou será que você confia nas informações? Quer dizer, alguém foi lá, colocou, encheu aquele formulário, preencheu os dados para você, você olhou lá no computador e falou: ah, não, esse imóvel aqui encaixa com aquele fulano, com aquele casal. Deixa eu pegar esse imóvel aqui, botar o casal dentro do carro e levar. Você foi lá antes? Você está vendendo um lançamento. Vamos lá, estou vendendo um lançamento. Bacana. Gente, o que eu tenho visto de tecnologia hoje no mercado de construção é assim, é uma loucura. É uma loucura. É louco. É uma loucura. Né? Conexão, interconectividade, energia inteligente, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso ainda sem considerar o metaverso que está chegando. Ainda tem mais essa, hein? Imagine você conhecer o imóvel total, do jeito que ele é, do jeito que ele está ali, ó, dentro da máquina aí, e fechar o negócio. Isso, tá vendo? Olha a rapidez de tudo isso. Né? Eu preciso me atualizar. Eu vou ter que me atualizar para trabalhar com os corretores, porque essa eu não sabia, tá vendo? Tá
vendo? Então, assim, o cara tem que estar antenado, ele tem que saber fazer uma apresentação como essa. Ele tem que saber se vai estar, né? Se vai ter um tour virtual via metaverso, o cara tem que saber usar. Como é que vai ser isso? Mas saindo no tempo na tecnologia, vamos voltar para o pessoal, para aquele básico. Vou dar o exemplo de um corretor de uma equipe que eu estava formando em Brasília, aliás, foi um sucesso incrível naquela empresa, e eu não vou dizer o nome dele, que ele vai assistir, ele vai ficar chateado. Ele tinha um compromisso na Embaixada Americana. Eu repito isso o tempo todo porque eu sou radical com horário, entendeu? Eu não admito que alguém chegue atrasado no encontro com o cliente. Ele foi marcado 8 horas. E ele chegou 8h30, meia hora depois. A funcionária da embaixada, que é as americanas, toda super exigente, olhou para ele e falou assim: eu marquei com o senhor 8 horas, são 8h30, o senhor volte aqui amanhã às 8 horas. No outro dia ele ficou já esperto, chegou lá às 7h30 da manhã. Mandou avisar que ele tinha chegado lá. Ela chegou e falou assim: eu marquei com o senhor 8 horas, não foi 7h30, o senhor me aguarde. Quando foi 8 horas, eu fui atendê-lo, isso ele me relatou. E foi atender 8 horas, falou: eu vim lhe dizer que não me interessa, não quero ser atendido pelo senhor. E liberou. Entendeu? Caramba, ele chegou lá derrubado. Eu falei: mas rapaz, para que você está triste com isso? Você teve uma melhor lição, você tem que agradecer essa mulher. Por quê? Porque o europeu, o americano, ele não tolera atraso. Por quê? Porque tempo ali é dinheiro. No Brasil é uma coisa cultural atrasar. Tempo é dinheiro, ele não tolera isso. Um profissional não pode, o profissional não tem o direito de atrasar, o cliente tem, o corretor não. Então eu falei: agradeça, você teve uma experiência incrível, experiência que às vezes você está num treinamento, você está num momento de capacitação, você está ali numa reunião, numa mentoria, e você está lidando com isso, mas a pessoa não leva a sério. Quando vê, minha amiga, ele bate na porta e volta, porque não tem como. Não tem como atender a coisa que você está dizendo aí em termos de tecnologia. Não justifica hoje uma pessoa, por exemplo, aí em João Pessoa, qualquer capital, e vender um imóvel sem conhecer o imóvel. Não faz sentido. Até que antes, até ver se é um imóvel desocupado, ver se está limpo, se não tem bicho dentro, se não usaram o banheiro. Às vezes a pessoa, o imóvel está desocupado, alguém usou um vaso sanitário, tem aquele negócio horroroso lá. E se o corretor não estiver preparado, abrir a janela, parejar, né, ele mata a venda. Então, isso é fundamental. Você pode ter a tecnologia que quiser, de metaverso, passando pelo que você imaginar. Mas, se não lidar, não tiver um compromisso com horário, de respeitar o outro lado, de entender a visão daquela pessoa, aí, para ele, a profissão acabou. Eu vou até um pouquinho além, né, Rivaldo? Eu acho que isso aí é um compromisso com ele mesmo. É um Sim. compromisso com ele enquanto profissional. Certo? Não dá para... O cara que faz uma coisa assim, que não conhece, não vai, não busca, não tem a informação e leva um cliente, eu fico imaginando se ele depois, quando dá errado, ele consegue se perguntar, porque tem gente que ainda fica, né, meio, né? Ai, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? Ora, bolas. O que foi que aconteceu? O que foi que você fez de errado? Né? É só olhar. Você foi lá, você conheceu, você sabia. Você pegou realmente... Você conseguiu interpretar, entender bem o que o teu cliente pediu? Né? Então, de novo, aí volta para o que você falou. Relação interpessoal. O corretor, igual eu gosto muito quando você fala isso, né? Nós nascemos com 2 orelhas e uma boca. Significa o quê? Olha, abre mais as orelhas e fala menos. Escuta o que o teu cliente está te dizendo. Ouve o que ele está pedindo, né? Você levar um cliente num lugar, né? No meu caso, vou falar de novo no meu caso específico, que foi muito, né? Eu falei, olha, eu quero isso, isso e isso. A pessoa me coloca num ambiente totalmente inverso. Totalmente inverso. Realmente, aí eu despreparo. Hoje estava aqui batendo um papo com um corretor meu aqui,
e uma senhora passou aqui muito rápida, foi muito rápido. Estava pegando o filho no colégio e ele muito preocupado em apresentar o produto. E aquilo ali era um pitch, era uma coisa assim, rápida. Ele falou assim, estou vendo que a senhora tá com uma criança aí e vamos conversar depois, tem muito produto aqui na empresa e tudo. Mas aquela agonia de apresentar, eu estava rindo há tempos atrás, um decorado nosso, de uma corretora amiga nossa, o cliente chegava, bora ver o decorado, bora, vamos ver o decorado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que essa mulher está fazendo? Decorado é fechamento, é a mulher naquela loucura, né? Ela vai ver, ela vai rir, que ela é gente boa, ela sabe que eu peguei no pé por conta disso, né? Mas assim, o atendimento é uma arte no nosso mercado. Nos outros eu não sei, no nosso é uma arte. E aí você acabou de falar uma coisa interessante, né? Quer dizer, no teu processo de venda, existe um processo de venda. Processo. Né? Existe um processo de venda. Desde o momento que esse cliente entra, que ele mostra algum interesse, existe um processo até o momento efetivo de fechar uma venda. Né? Então, esse caminho, que é o caminho que, vamos lá, são os procedimentos que cabem ao corretor conduzir, eles têm que ser muito bem conduzidos. Eles têm que ser profissionalmente conduzidos. E aí, tem que ser identificável. Olha só, você tocou num ponto que faz parte do dia a dia nosso. Tem um processo da venda, aquilo pelo qual me preparo, e tem o processo, a visão da compra. Quando o cliente ele quer informação, nesse momento ele tá se informando, naquele momento, a entrevista, o bate-papo, aquela conversa com ele é tão importante, e o mais importante é identificar em que ponto que ele está. Ele está começando, ele está no meio, ele já está naquele momento final de considerar que vai fechar o negócio, onde é que ele se encontra. Ele pode estar no começo, em função do bom atendimento, o profissional adiantar o processo e fechar o negócio com ele. Ele pode estar no fim, e ali, quando ele está no final, naquele momento de considerar que vai comprar, ele já deve ter alguns profissionais que estão lidando com ele, que estão atendendo. E vai ganhar o que atender melhor, aquele que for o profissional melhor. O que você abordou aí, você abordou exatamente isso que a gente faz. Quer dizer, a minha visão é de atender o que ele quer. Eu não posso olhar para ele com um pix na testa dele, tá bom? Ele vai sentir. Tem um cérebro aí qualquer, eu não sei se é reptiliano, não sei o que é, eu vou estudar sobre isso, que a pessoa se defende, ele dá um passo atrás porque ele está sendo atacado, alguém quer comer ele. Pô, cara, esse cara está afim de meu dinheiro. Ele não está afim de resolver o problema, ele quer minha grana. E aí ele percebe, o ser humano percebe. Não deu tempo ainda da gente ficar bobinho, não. O ser humano é um sobrevivente, entendeu? Então, se ele entende o processo onde o cliente se encontra, aí ele trabalha melhor, porque ele tem uma série de informações do produto dele que o cliente não tem. Olha que legal o poder que ele tem. Tá certo? Não é isso? Mas isso depende da preparação. Aí ele é um profissional. Ele depende não importa o nível. Da preparação. Ele tem que estar bem capacitado e bem preparado para fazer essa leitura. Saber em que ponto do processo está aquele cliente. Diógenes de Castro, grande amigo meu de Brasília, o cara que mais entende de documentação de imóvel em Brasília e talvez no Goiás e no Centro-Oeste. Diógenes, bom você estar aí com a gente, muita gente boa aqui na nossa resenha. A resenha hoje eu estou ficando rouco de tanto escutar. E estou te escutando. Estão me escutando aqui, pessoal. Se liga aí, quem ainda não comprou o e-book, A Base da Venda de Imóvel. Então é o seguinte, esse e-book ele é tão bom que eu estou lendo ele de novo. Olha só, nós criamos o e-book. No e-book nós temos aí 4 colaborações assim, incríveis, que é da Cris, que está aqui, um artigo fantástico, a Natália, a Bruna,
e a Elba, que fez o copydesk do e-book junto com a Cris. Cris deu uma mão de obra incrível nisso aí, porque a capacidade aí é enorme, né? Então, um trabalho muito legal. Aí o que acontece dentro dessa situação aí? Gente, tem que ler. A gente poderia, até conversando com a Michelle, que é minha sócia dentro desse pacote todo da fórmula, a gente, para precificar isso aí, a gente discutiu muito sobre isso aí, mas é o seguinte, se você colocar aquele ticketzinho muito baixo, não valoriza. Se você der, não valoriza. Aí eu peço ao pessoal que está comprando e-book, que não copie com um colega, que você vai estar prejudicando ele. Deixa ele comprar, ter o esforço de comprar ali, mesmo porque nós vamos descontar, quem tem o e-book, nós vamos descontar nos valores das mentorias. Né? A pessoa afinal, vai sair de graça depois o e-book para eles. Então, eu quero muito trabalhar com o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois. A questão, acesse no blog dos imóveis, entra na internet, blog dos imóveis, você vai encontrar. Lá no topo tem a página de venda do e-book. São várias páginas que nós fizemos com testemunhos de corretores que são treinados por mim, que foram treinados, que vivem comigo, de equipe atual, de outras equipes que estão aí também. A contribuição incrível da Cris, que está aqui, Master Coach, uma mulher de uma cultura muito densa, sempre generosa com a gente. Então, é importante, gente, é fundamental. Investimento em conhecimento é a única coisa que não pode tirar do ser humano. Você pode fazer o que você quiser. O país vai entrar em crise. Sei lá se vai entrar, se não vai. Eu sei que na minha área, se o produto está vendendo, eu vou migrar para outro. Se cada vez mais não vendo, eu vou para outro, vou para loteamento, chá que estou fazendo, imóvel de terceiro, vou trabalhar com o público que vem de fora. O mercado, ele é tudo. O mercado imobiliário cerca todos nós, correto? Eu quero muito, assim, agradecer a Cris, você, que o nosso tempo está estourando, a gente podia falar 2 horas aqui. Queria muito que você fizesse a tua abordagem final aí para a galera, tá? Teus contatos, tudo seu. Fique à vontade, você tem uns 2 minutos aí, minha amiga, para falar à vontade. Muito rapidamente, só para fazer mais um comentáriozinho a respeito disso. Quando uma pessoa adquire um e-book como esse e passa para frente, sem que a outra pessoa também vá adquirir, você está queimando, na verdade, a primeira etapa do processo dessa pessoa. Você está dando a ela algo que talvez ela não esteja pronta para receber, ok? E se ela está pronta e não está disposta a investir o que você já investiu, né? Você está queimando a fase mais importante dela, a decisão dela se comprometer com o restante do processo. É o primeiro passo. Se logo no primeiro passo você já queima a largada dessa pessoa, você já está dizendo a ela que ela vai ter vida fácil e ela não vai ter. Não vai ser fácil. Atrofia. É aquilo que eu falei no início. Existe um preço a ser pago, né? O crescimento, ele é doloroso. E a pessoa vai ter que pagar um preço. O primeiro preço que ela tem que pagar é o investimento. É o investir no seu próprio conhecimento. Isso faz parte do crescimento. Perfeito. Não deixe, não faça isso. Sabe, indica, mostra onde ela vai comprar o dela. Mas entenda que comprar o volume dela é o primeiro passo para o comprometimento. Tá joia? Perfeito. Eu estou aqui dentro do Instagram. O meu Instagram, o Rivaldo vai deixar, né, na live salva. Peço a você para colocar lá, tá? Fico à disposição de todos. O material está muito bom, o e-book está muito bom, tá certo? Leiam, é extremamente importante. E é isso que a gente está falando. Se você não estiver disposto a se capacitar, se você não estiver disposto a pagar o preço que você tem que pagar pelo seu crescimento, não adianta, você não vai sair do lugar, certo? E a gente está aqui para lhe ajudar. Um abraço. Cris, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vai subir para o YouTube nossa resenha. Até a próxima semana, pessoal. Até mais. Valeu.